visitando também, sejam bem-vindos. Tá, abrir aqui. Nós estamos nessa série, combatendo a hipocrisia. Princípios para combater e vencer a hipocrisia. A data está errada aí. Mas o slide está correto. Nessa parte de hoje, nós vamos continuar num ponto que a gente falou 2 semanas atrás, esse ponto número 6, que mostra que a hipocrisia é evidente na pessoa cuja própria interpretação bíblica produz uma vida antibíblica para si e para os outros. Lembra que a gente viu na mensagem passada que os hipócritas fariseus e seus prosélitos daquela época equivalem aos falsos mestres de hoje. Nós vimos em 2 Pedro quem são os falsos mestres e quais são os seus métodos. Nós vimos quem são os seus seguidores e qual o seu caráter, e quais são suas intenções e seu destino. A mensagem de hoje é uma continuação, então, desse ponto, tentar aprofundar em algumas coisas, que a gente extrai alguns princípios do Antigo Testamento, que logicamente são usados no Novo Testamento para mostrar essa questão do caráter, essa questão do que era ensinado ali para o povo de Israel e continuou sendo propagado desde o início da igreja, e ela teve que enfrentar as mesmas coisas que o povo de Israel tinha enfrentado no Antigo Testamento, ok? Bom, baseado em Mateus 23:15, que Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus havia alertado sobre o que aconteceu no seu tempo e o que viria pela frente. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. A gente não vai falar disso hoje, mas em João 10, ele vai contrastar também a questão dele se apresentar como o pastor verdadeiro, o cumprimento de uma profecia, de várias profecias, na verdade, do Antigo Testamento, contrastando com aqueles mercenários que eram completamente diferentes do caráter do Senhor Jesus, não pregavam nada que fosse bíblico, não temiam o Senhor, e uma das tarefas que o Senhor Jesus veio fazer, se você olhar para o Antigo Testamento, é justamente se tornar o pastor do seu povo que estava desgarrado. Por isso que em Mateus 9, Jesus fala que o povo andava desgarrado como ovelha sem pastor. Ele estava cumprindo a profecia lá de Jeremias e de Ezequiel, até de Isaías, que o povo dele, o povo do Senhor, tinha sido disperso
disperso justamente pela falta de homens que tinham sido colocados ali na nação para direcionarem o povo com a palavra de Deus, estavam direcionando o povo com os seus próprios pensamentos. Por isso é um paralelo muito importante entre o que acontecia naquela época e o que continuou acontecendo no início da igreja e continua até hoje, infelizmente, ok? E em Jeremias a gente vai ver um pouquinho disso aí. Então abre sua Bíblia em Jeremias 23, vamos ver do versículo 9 a 40, a gente vai fazer uma leitura. Jeremias 23, de 9 a 40. Não está projetado o texto aí. O que está projetado aí são os princípios que a gente vai ver depois de ter lido o texto. Então, Jeremias 23, 9 a 40. A gente tem que lembrar, a gente fala assim, mas por que a gente fala, extrair do Antigo Testamento essa questão dos falsos profetas? Lembra que a igreja desde o início foi composta, principalmente no seu período fundamental, pelos apóstolos e profetas, que formavam o fundamento da igreja. A gente olha para profetas, quando a gente olha para essa palavra, geralmente a gente tem aquela ideia de que eram pessoas que estavam lá para prever o futuro. Deus, agora, isso era uma tarefa secundária da vida deles. O que acontecia, na verdade, não era uma previsão do futuro. A tarefa principal dos profetas era receber a palavra de Deus e pregar essa palavra de Deus ao povo. E o futuro que eles apontavam tinha a ver justamente com as consequências de o povo seguir ou rejeitar a palavra de Deus. E é isso que foi acontecendo também na igreja. O Novo Testamento não estava formado ainda, né? Todos os escritos que a gente tem ali até Apocalipse não compunham a Bíblia ainda. E esses homens recebiam a palavra de Deus, e essa palavra tinha que ser julgada pelo próprio povo de Deus, ok? Se estava de acordo com aquilo que já estava registrado. E o que eles tinham de registro era o quê? O Antigo Testamento. E foi sendo composta dessa forma o cânon, né, as escrituras ali do Novo Testamento. E nesse ambiente surgiram, assim como no Antigo Testamento, esses falsos profetas do Novo Testamento, que pregavam coisas estranhas, que desviavam o povo de Deus da doutrina que os apóstolos e os verdadeiros profetas ensinavam. Ok? Então, em Jeremias 23, de 9 a 40, eu quero que uma pessoa, por favor, leia para nós esse trecho. Quem poderia? Rodrigo tem o microfone ali. Quem poderia ler Jeremias 23, de 9 a 40? O Lucas, aqui na frente. Obrigado. Lucas Cruz, pode ler para nós. Jeremias 23, de 9 a 40. Obrigado. Eu vou ler na versão revista atualizada, tá? Acerca dos profetas. O meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até minha casa achei a sua maldade. Até na minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. O ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém veio coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade
e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam de visões do seu coração, não que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios de seu coração? Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam, e com as suas mentiras, as leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhe dirás: vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo que disser: sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei, e a sua casa. Então direis: cada um ao seu companheiro e a cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá da sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: que te respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas por que dizeis: sentença pesada do Senhor? Assim o diz o Senhor. Porque dizeis esta palavra: sentença pesada do Senhor, havendo-vos eu proibido de dizerdes esta palavra, sentença pesada do Senhor, por isso eu levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença, e a vós outros e a cidade que vos dei e a vossos pais. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que jamais será esquecida. Ok. Dentro desse trecho a gente tem uma série de princípios que a gente vai ver a mesma coisa acontecer no Novo Testamento. Vamos olhar para o que Jeremias coloca aqui.
profetas que não se arrependem de seus próprios pecados. Jeremias fala que eles eram pessoas ali que cometiam adultérios, se envolviam em coisas horrendas e não se importavam com isso. Outra coisa que acontecia na letra B aí, profecias que não confrontavam seus ouvintes sobre a perversidade do seu próprio coração. Ok? Eles não corrigiam suas vidas e não ajudavam outras pessoas a corrigirem também. Por isso o povo vivia segundo a perversidade do seu próprio coração. Eles também profetizavam profecias que iludiam o povo com falsas esperanças, em desacordo com a situação que eles estavam vivendo. Lógico, né? Se não há correção da vida, não promovem isso na vida das pessoas, então tem que falar que Deus está dizendo que não tem problema, não se preocupa. Por isso que eles falavam paz, paz, né? Olha, não vai acontecer nada. Deus é um Deus somente de amor. Deus é um Deus que não vai fazer nada, porque Ele ama seus filhos. Os filhos podem viver como se não fossem filhos, e mesmo assim não tem problema. Okay? É isso que acontecia. Profecias que ignoram e não denunciam a maldade reinante no contexto em que vive. Né? No verso 17 aparece isso. O povo estava ali perdido. Por que será que a gente está passando essas coisas? Por que será que... E Deus, lembra que toda a vida do povo de Deus era regida pela palavra de Deus, e Deus tinha avisado até as consequências que iriam sobre eles se rejeitassem a palavra. E quando começavam a vir as consequências, eles ficavam perguntando para os profetas ali, o que está acontecendo? Falavam, não se preocupa, não precisa se preocupar com isso. Eles não relacionavam as consequências bíblicas de viver de maneira antibíblica a vida das pessoas. Então as pessoas continuavam perdidas. Por isso Jesus fala, quando eu for para lá, eu vou cuidar dessas ovelhas, que elas estão perdidas, estão sem pastor, estão indo para a perdição, ok? Profetas também, não enviados por Deus. Deus não falou nada a eles. Então, eles tinham que falar algo do seu próprio coração. Mensagens, aqueles... Deus me disse tal coisa, assim diz o Senhor da sua própria cabeça. Porque o que Deus tinha falado a ele estava onde? Na própria palavra de Deus. Tudo que eles deviam falar e instruir o povo, estava escrito lá na lei, no livro de Deuteronômio, por exemplo, o livro de Levítico, ok? Estava lá escrito, e não faziam isso em relação ao povo, então eles tinham que trazer uma mensagem do seu próprio coração. Letra F, aí a evidência de que não receberam a profecia da parte de Deus, eles teriam falado a palavra de Deus, teriam pregado arrependimento, como está no versículo 22, do que a gente acabou de ler. Eles não pregavam isso justamente porque Deus não estava mais falando com esses falsos profetas, ok? Eles proclamavam também mentiras e colocavam de uma forma que não tinha como ser muito contestado, diziam que eles sonharam aquilo. Bom, se a pessoa teve uma experiência, né? Experiência não dá para ficar questionando. Ela falou, eu sonhei, eu recebi isso do Senhor. E o povo lá, ok? Por não olhar justamente para a palavra de Deus, se eles tivessem lembrado de Deuteronômio 13, por exemplo, que a gente vai ver se dá tempo aqui de ver algumas coisas a respeito desse trecho, eles teriam obtido discernimento, teriam confrontado aqueles profetas, falaram assim, não tem esse negócio de sonhar se não está batendo a sua experiência com a palavra de Deus. E teriam apedrejado essas pessoas, em vez de ficar ouvindo essas bobagens. Proclamavam essas mentiras e diziam que sonhavam. Seus sonhos são resultado do engano do próprio coração, como Deus diz aqui em Jeremias também. Ok? São invenções da sua cabeça, querem atingir certos propósitos, não os propósitos de Deus, mas algo que, né, quem não gosta, né, está no coração do pecador, achar que Deus tem uma maneira mais especial,
mais única, individual de tratar com essa pessoa, como se a maneira de Deus seja dar a sua palavra, que é comum às pessoas e que pode ser usada sempre como critério, não é o jeito mais especial que Deus trata a nossa vida. Tem alguma coisa mais extraordinária, né? É do pecador acreditar nessas bobagens, de que existe uma forma, não, é assim que Deus falou comigo, eu senti isso, eu sonhei aquilo. E esses profetas também se valiam desse tipo de artifício para enganar as pessoas. E ninguém parava para pensar, peraí, isso aqui não tem nada a ver com o que Deus ensina na palavra dele. Mas se ele falou, né, se ele sonhou, se ele recebeu, se ele foi no monte, se ele fez um monte de besteira, ok? Então essa forma era muito mais válida no coração dos profetas e dos ouvintes do que a palavra de Deus. Por isso que caiu nesse tipo de coisa. Outra coisa que acontecia é que seus sonhos eram resultado do engano do próprio coração, ou seja, seus sonhos, letra I, seus sonhos afastam o povo de Deus porque promovem idolatria, como está no verso 27, ok? Aqueles sonhos só serviam para reforçar ainda mais o jeito que cada um queria viver. Deus fala que sonho é sonho, mesmo numa época em que Deus usava às vezes isso como forma de revelar a sua vontade. Mas a palavra de Deus é a verdade. Por isso que ele compara a questão do trigo e a questão da palha que o carrega. Não fica tão preocupado com o formato como aquilo se apresenta. Você tem que prestar atenção no conteúdo. E hoje em dia, se você bota um bom formato, uma boa embalagem, normalmente as pessoas acham que o conteúdo também é bom. Você embrulha bem num pacote bonito, né? Algo que chama atenção aos olhos, e as pessoas não se importam mais com o conteúdo, porque elas estão se importando com o que é externo, com a casca, ok? E aí qualquer conteúdo entra, ok? A mensagem é o que importa, não a forma pela qual ela chega até nós, ok? E infelizmente o povo de Deus gosta muito de julgar a mensagem pela forma como ela é entregue, e não pelo conteúdo que ela está apresentando. Isso fez o povo de Deus ser iludido no passado, lá no Antigo Testamento, fez o povo de Deus ser iludido no começo da igreja e continua sendo poderoso para esse efeito também. Ok? E Deus alerta a gente lá desde o Antigo Testamento. Profetas que furtam a palavra de Deus às pessoas, ao invés de apresentar o que Deus diz, eles roubam dessas pessoas exatamente isso. Não, isso aqui, ó, se mostrar isso para as pessoas, elas não vai ser boa, não vão querer ouvir, vai dar problema, né? Isso vai mexer com a vida delas. É muito mais fácil ficar pregando coisas que não mexem com as pessoas, mas não é mais bíblico, isso é mais fácil, ok? Isso não produz, né? Quantas vezes você tem que falar alguma coisa para as pessoas, seja aqui no púlpito, seja você aconselhando, seja lidando indivíduo, não interessa, né, a forma, que você tem certeza que depois daquilo que você falar, aquela pessoa vai demorar um tempo, ou talvez nunca chegue esse tempo de querer ouvir de novo você, de querer gostar de você, por exemplo, porque não é coisa boa de ouvir às vezes. O povo de Israel gostava de ouvir aquelas profecias fajutas, e aqueles profetas falavam aquelas coisas que não tinham conteúdo bíblico, ok? Porque existia uma série, como a gente viu na outra mensagem, havia uma série de interesses por trás. Essas pessoas temiam o homem e não a Deus, então elas dependiam do favor daquelas pessoas para continuarem sobrevivendo na nação, para continuarem sendo tratadas conforme o seu coração queria, e não conforme o que Deus queria para a vida delas, tanto os profetas quanto o povo que ouvia. Então, eles furtavam a palavra de Deus às pessoas. Outra coisa que o texto mostra é que profetas que pregam a sua própria palavra como se fosse a de Deus, ok?
assim diz o Senhor. Você vê na Bíblia, Deus não diz nada daquilo. Aquilo é uma invenção da cabecinha da pessoa. Né? Um monte de besteira, um monte de coisa que é confusa, prega uma religiosidade, prega um relacionamento que transforma a pessoa num semideus, está ouvindo ali, ela pode ver do jeito que ela quiser, ok? Como se fosse Deus falando. Profetizam sonhos mentirosos que fazem o povo errar, não trazendo benefício algum, benefício bíblico, não traz transformação de vida àquelas pessoas. E o mesmo povo que ouve os falsos profetas, considera a verdadeira profecia de Deus como sentença pesada do Senhor, né? Deus foi contra isso também. Deus proibiu, ali em Jeremias, que a gente encare sua palavra como sentença pesada, e faz com que sérias consequências advenham dessa atitude. Lá em 1 João 5,3, a gente lê o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A palavra penosa é a mesma palavra pesada que estava lá no Antigo Testamento. É mentira, é errado, é rebeldia considerarmos que a palavra de Deus, quando fala o que a gente não quer ouvir, uma palavra pesada, é uma coisa dura, hein? Olha que coisa. Isso é fruto de querer uma vida leviana, sabe? Palavra leve, leviana. Uma vida que não está interessado em mudança, está interessado em aprovação para viver como se quer viver, não como Deus quer que viva. E aí é fácil se cercar de pessoas que também vão alisar, vão passar, então, puxa, essa pessoa é minha amiga, essa pessoa gosta de mim, porque ela me fala coisas que aprovam o meu jeito de viver, né? Elas apoiam o meu jeito, elas são meus verdadeiros amigos, elas não me confrontam, elas não falam coisas difíceis para mim, né? Então eu acredito que eu não sou tão pecador assim como a Bíblia fala que eu sou. Eu não preciso mudar de maneira tão radical como Deus fala que eu preciso, ok? Então, Deus falou, eu não quero mais saber dessa história de considerar a palavra pesada. Pesado é o fardo que a gente tenta levar longe da palavra de Deus. O fardo de Jesus ainda é um mandamento, mas ele é leve. Pesado é viver no pecado. A Bíblia fala que o pecador do seu pecado vai tentando se movimentar, carregando um monte de coisa que devia estar livre daquilo, e o seu caminho se torna intransitável. Chega uma hora que ele trava e não consegue mais viver. Não é porque a palavra de Deus é pesada, ela liberta o pecador. É porque a sua vida está cheio de enrosco, está cheio de pecado, está cheio de besteira. E chega uma hora que enferruja, o negócio trava. Ok? A engrenagem não funciona mais, porque ela não está sendo tratada biblicamente. E os falsos profetas não escaparão da sua sentença. Jeremias fala isso, o Novo Testamento também fala isso. Então, no período em que os falsos profetas existiam, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, naquele período fundamental da igreja, qualquer profecia deveria ser avaliada pelos que a ouviam, segundo tanto Deuteronômio 13, de 1 a 5, e 1 Coríntios 14, 29, no Novo Testamento. É uma ordem fazer isso, segundo alguns critérios. Interessante isso aqui. Um critério: a mensagem é biblicamente proveitosa segundo os propósitos de Deus. Ok? Deus tem um propósito, não tem? Ele tem um evangelho só, ele quer fazer uma coisa só com as pessoas, quer transformar a vida delas, perdoar dos pecados, aproximar essas pessoas dele e mudar tudo na vida dos pecadores, tudo. E quer eliminar as coisas que a gente sente que dá certo para mim, que é confortável para mim. Deus quer mudar, quer virar de ponta cabeça a vida de qualquer pessoa que ele aproxima dele, ok? Então, essa mensagem é biblicamente proveitosa segundo os propósitos de Deus. Aquilo que Deus está me levando a me tornar ali, parecido com Jesus. Essa mensagem me ajuda a seguir nessa direção? É um critério que a gente vê na Bíblia para discernir se isso
se trata de um profeta de Deus ou não. Alguém que está transmitindo a palavra de Deus ou não. Ok? Outro critério, o profeta está em pleno controle das suas faculdades. Ou seja, é um ambiente de ordem, um ambiente de confusão. Jeremias 29 fala que aqueles profetas, eles ficavam como que enlouquecidos, né? A gente dá risada às vezes, mas sabe esse negócio que acontece que é degradante. Você vê pessoas que, teoricamente, estão num culto a Deus, e ficam se comportando como animais, ficam se comportando assim como malucos, né? Rodando ali, fazendo coisas assim que, assim, peraí, onde está isso, o que isso tem a ver com pregar a palavra de Deus? Parece um espetáculo horrendo, ridículo, como se Deus estivesse envolvido naquele tipo de sujeira, naquele tipo de loucura, né? E a gente às vezes pode achar, olha, quanto mais ridículo, parece que mais, né, a pessoa está com o Espírito Santo. Que coisa ridícula mesmo, coisa absurda. Que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, quando um profeta estava ali pregando a palavra de Deus, ele estava no pleno controle da sua mente, ok? Ele não estava em transe, ele não estava, né, muitas vezes o que acontece, ele estava possuído, a não ser pelo Espírito Santo, ok? O Espírito Santo não vai engatinhar no palco, não vai latir, imitar leão, não vai fazer nada disso, ok? O Espírito Santo não vai fazer o povo de Deus ficar fazendo o papel de ridículo. Isso aí é uma invenção do coração de falso profeta. Não tem a ver com o povo de Deus, ok? Outra coisa que acontece também, que precisa discernir, ajuda a gente a discernir, os sinais apresentados pelo profeta são confirmados por uma mensagem bíblica, ok? Ele fala alguma coisa, assim diz o Senhor, ok? Deus falou para acontecer tal coisa aqui. Como é que é a mensagem que essa pessoa traz? Ele pode fazer o sinal que ele quiser, ok? Deixa eu ver o trecho de Deuteronômio 13 daqui a pouco. Isso não importa, porque até mesmo Satanás promove sinais na sociedade. E daí? Qual é a mensagem que ele é o pai da mentira, e ele promove sinais, né? Promovem coisas. O livro de Apocalipse fala que nos finais dos tempos isso vai crescer ainda mais. Vão ter sinais maravilhosos acontecendo, e as pessoas vão ficar extasiadas com aquilo, e vão ser sinais promovidos pelo próprio anticristo, pessoal. Então, sinal, né, significa nada, se não está atrelado a uma mensagem que conduz o povo de Deus biblicamente. Isso não significa poder de Deus, coisa nenhuma. Isso muitas vezes é o poder do inimigo operando dentro de um grupo que se diz cristão, ok? Aconteceu no Antigo Testamento, e aconteceu no Novo Testamento, e vai continuar até o final dos tempos. O profeta está sujeito à revelação bíblica, ok? Ele se submete ao que está na palavra, ou ele começa a criar uma nova Bíblia para viver? Né? Como eu falei na mensagem passada, tem pastores hoje que estão pedindo desculpas, pedindo perdão, por exemplo, por ter ensinado que a prática homossexual é pecado, ok? Estão pedindo perdão do que a Bíblia não pede perdão, não se retrata, por exemplo. Estão pedindo perdão de ter ensinado a igreja que deveria criar seus filhos na disciplina e no temor do Senhor. Não é para aplicar a vara no bumbum da criança mais. Então eles estão pedindo perdão ao povo por ter ensinado o que a Bíblia diz. Mas não pedem perdão nem das suas vidas, e não pedem perdão das interpretações malucas que fazem da palavra de Deus. Algumas implicações. O que Deus determinou como mandamento ou área de liberdade continua valendo conforme o determinado. Isso é um bom critério para você perceber diante de quem você está, ouvindo o que ali. Por exemplo, área de casamento. Deus decidiu que na época que a gente vive, em que vivemos, e também no Antigo Testamento, ok? O próprio cristão pode decidir com quem quer casar,
segundo alguns critérios bíblicos, né? Então, na Bíblia, os critérios que a gente tem que seguir para falar, então, com essa pessoa eu posso casar. Então, ninguém pode chegar para você e falar assim, ó, em nome do Senhor, você tem que casar com essa pessoa. Deus não escolheu fazer isso, ok? Deus escolheu pegar uma área que Ele deu para o cristão decidir conforme os princípios bíblicos e mudar, determinar agora por causa da boca de um profeta doido aí, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se Deus deixou isso como área da pessoa decidir, e está na Bíblia, é para a pessoa decidir conforme os princípios bíblicos. Ninguém pode mudar isso aí, em nome do Senhor. Entendeu? Isso é tudo bobagem. Isso é tudo tentativa de manipular as pessoas para conseguir alguma coisa delas. Ok? Você pode usar o critério bíblico para falar assim, ó, você não deve casar com essa pessoa, porque essa pessoa não corresponde ao que Deus espera de alguém para casar, por exemplo. Mas você não pode falar, faça isso aqui, casa com essa, casa com aquela. Só um exemplo de uma área que Deus decidiu como área de liberdade, ok? Regida por princípios, por critérios bíblicos, ninguém pode determinar, então, o que Deus determinou de outro jeito, ok? Outra coisa, o profeta que rejeita a palavra deve ser rejeitado. Lá em Jeremias, que a gente leu, versículo 38, né, fala, deve ser rejeitado, deve ser amaldiçoado e considerado um falso profeta, sem medo de errar, ok? Rejeitou o que a Bíblia diz, chuta, bota para fora, ok? Não fica aceitando a opressão, porque é o homem de Deus, que homem de Deus, né? Se não for a palavra de Deus, não existe homem de Deus coisa nenhuma. O que sustenta um homem de Deus, uma mulher de Deus, é a palavra de Deus, é o apego a essa palavra. Experimenta qualquer pregador, por melhor, por mais famoso, por mais bíblico que seja, a hora que essa pessoa se desvia, rejeita a palavra de Deus, vê o que acontece com a vida dela. Ela se torna uma piada, ela se torna ridícula, porque a palavra de Deus, que é autoridade para qualquer pessoa levantar e falar que Deus está falando alguma coisa ou não está falando aquilo, ok? Então o profeta que rejeita a palavra deve ser rejeitado. Olha esse trecho aí, o discernimento entre um profeta de Deus e um falso profeta é triplo. Agora a gente vai ver Deuteronômio, né? Depois vamos ver o capítulo 13. Então, o cumprimento exato de sua profecia, ok? Deuteronômio 18 diz o quê? Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Não tenhas temor dele. Ele não é nada, ok? Ele é um maluco, só isso. A autenticidade de um profeta, ela é comprovada no fato de se cumprir a palavra que pronunciou, ok? Quando Jeremias estava profetizando lá, existia um outro profeta da época que chamava Ananias, que ele falou um monte de coisa e nada daquilo aconteceu. Jeremias falou que no mesmo ano aquele Ananias ia morrer, e aconteceu exatamente como Jeremias falou. Outra coisa importante, a mensagem do profeta, que eu tinha falado antes, então o trecho está aí. A mensagem do profeta leva as pessoas a adotarem ou continuarem seguindo uma vida idólatra que as afastam de Deus? Presta atenção, mesmo que o sinal se cumpra, olha que interessante. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, ó, aconteceu o sinal, falou que tal coisa e aconteceu, e disser,
Vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa de servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Percebe? Mesmo que se cumpra um sinal, nossa, ele falou e aconteceu. E a mensagem? Ele vai estar ensinando você a quê? Mesmo que se cumpra, se a mensagem não leva o povo de Deus a andar como Deus quer, fora com esse cara. Não houve. Se tivesse no Antigo Testamento, era morto a pedrada. É assim que o Senhor de amor pensa com quem rejeita a sua palavra. O suposto profeta devia ser totalmente rejeitado, porque Deus estava usando essa pessoa para provar o coração. Está atrás do sinal ou está atrás da palavra de Deus? Porque o que o sinal faz? O sinal não faz quase nada na vida de uma pessoa. Ele dá uma experiência que vai acabar ali mesmo daqui a pouco. Agora, e a palavra de Deus? É por meio dela que a gente vive. Não é por meio de sinal, é por meio da Bíblia. A Bíblia, Jesus falou, é o alimento verdadeiro. Okay? É ali que a gente é alimentado e cresce como Deus quer. E, finalmente, a vida do profeta serve de modelo bíblico às pessoas ou não? Porque Judas, que é o livro escrito no Novo Testamento, Judas tinha uma intenção, depois o Espírito Santo levou ele a escrever de outro jeito, e justamente escrever para a gente identificar os falsos profetas, os falsos mestres que vinham na igreja. E Judas escreve assim, a respeito dessas pessoas: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. A gente viu esses trechos ali na mensagem retrasada. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele, contra o Senhor. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Se olhou para a mensagem, não bate com a Bíblia, sai fora. Olhou para a vida, não está batendo com a Bíblia, nem com a mensagem de Deus, sai fora. Entendeu? Infelizmente, o povo de Deus respeita, aceita muita coisa que Deus já rejeitou há muito tempo, mas ainda continua fazendo sucesso no meio da igreja. Se a igreja estudasse mais a palavra e atentasse para o estilo de vida dos falsos profetas do passado e dos falsos mestres do presente, estes não teriam espaço entre o povo de Deus,
e a igreja teria discernimento para reconhecer rapidamente esses impostores que tentam controlar a fé dos crentes. Então a igreja os expulsaria de seu meio, deixando Deus cuidar dos mesmos na hora certa, que Deus tem preparado a hora certinha para isso, ok? Então Paulo, quando estava se despedindo da igreja lá de Éfeso, deu uma recomendação: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor, e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados também, ok? Paulo alertou que quando ele fosse embora, para aquela igreja que ele havia fundado, aquela igreja cheia de homens e mulheres de Deus, igreja fervorosa em servir o Senhor, ele falou: quando eu for embora, no meio de vós vão se levantar lobos, que vão tentar devorar o rebanho. Será que a gente está mais tranquilo hoje? Claro que não. Compromisso prático. Se comprometa a ler, ouvir, estudar, meditar, memorizar e obedecer às Escrituras, para jamais ser enganado por falsos ensinos, e para confrontar um falso mestre, e jamais se tornar seu seguidor, pois nosso coração é inclinado a seguir aqueles que apoiam as nossas paixões. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, apesar da minha ineficiência, Senhor, da minha limitação em apresentar tantas coisas que o Senhor coloca na tua palavra, como alertas, como advertências, para nossa segurança, para o nosso bem-estar espiritual. Te agradecemos, porque a tua palavra é completa, Senhor. Ela nos instrui, ela nos é a luz para a gente viver, para o nosso caminho, nesse mundo de tantas pessoas que se dizem do Senhor, mas cujos corações jamais foram lavados pelo Senhor, muito menos se submetem ou dão crédito à tua palavra. Está se proliferando cada vez mais, como o Senhor também disse na sua palavra que aconteceria: quanto mais chegasse o tempo do fim, mais se levantariam pessoas em teu nome para iludir o teu povo. Agradecemos porque na tua palavra nós temos segurança de termos discernimento, de olhar para uma mensagem, de olhar para uma pessoa e termos certeza de se tratar de alguém que o Senhor enviou ou de alguém que o Senhor já rejeitou. Que nós possamos ter coragem de viver o Evangelho nas nossas vidas e também coragem de confrontar tudo que se apresenta como Evangelho e na verdade não é. Tudo que se apresenta de Deus e na verdade é do diabo muitas vezes. É mentiroso, é enganoso. E nós te pedimos que o Senhor nos preserve até o fim, que a gente jamais se desvie pelo nosso próprio coração e comece